Você lembra daquele figurão de bigode com ar sério que aparece em Rurouni Kenshin pedindo ajuda ao Battlefield? Akeleto Michio Kubo, e ele não é apenas um personagem qualquer. Ele existiu de verdade e foi tão importante que é considerado um dos fundadores do Japão moderno. Mas será que o anime contou a história dele direito? Será que ele realmente mandou incendiar Kyoto? Vamos descobrir agora em 7 curiosidades sobre o verdadeiro Okubo. O início humilde e amizade com um lendário rival. Antes de ser o poderoso ministro, Okubo começou de baixo. Ele nasceu em 1830, em samurai de baixo escalão no domínio de Satsuma. Quando jovem, passou por uma fase tão difícil que o pai foi exilado. E ele precisou sustentar a mãe e as irmãs sozinho. E aqui vai um detalhe que o anime não mostra. Okubo estudou e cresceu lado a lado com ninguém menos que Saigo Takamori. Eles eram amigos de infância. Os dois frequentavam a mesma escola local e estudaram juntos filosofia e artes marciais. É uma amizade que mais tarde se tornaria rivalidade e mudaria os rumos do Japão. O comandante que perdeu uma guerra e venceu aliados. Okubo foi comandante militar, mas não venceu a sua principal batalha. Em 1863, aconteceu a Guerra Anglo-Satsuma. Navios britânicos bombardearam Kagoshima e Okubo era o comandante das forças de Satsuma. O resultado? O Japão perdeu. Mas calma, isso não foi um fracasso. Okubo percebeu que enfrentar os estrangeiros era loucura. Ele usou a derrota para negociar. Pagou uma indenização depois de forçar o governo a emprestar o dinheiro e, de quebra, virou aliado dos britânicos. No anime, ele é um estrategista político. E essa jogada genial é exatamente o tipo de coisa que o verdadeiro Okubo faria. A aliança secreta que derrubou um império. Okubo foi um mestre das articulações políticas secretas. Em 1866, ele arquitetou a Aliança Satsuma-Shoshu, unindo 2 domínios que se odiavam. Por que isso importa? Porque essa aliança foi o golpe mortal no shogunato Tokugawa, que governou o Japão por 264 anos. Em 1868, com Okubo nos bastidores, as forças aliadas tomaram o Palácio Imperial e proclamaram a restauração Meiji em Rurouni Kenshin. Ele já aparece como ministro do interior, mas a série não mostra que foi ele. Em grande parte, quem colocou o novo governo de pé. A viagem que mudou tudo e a briga com o amigo. Ele deu a volta ao mundo e voltou com uma missão. Entre 1871 e 1873, Okubo participou da missão Iwakura, viajando pelos Estados Unidos e Europa para entender como o Ocidente era tão poderoso. Ele viu fábricas, estradas, exércitos. Bolt trouxe uma convicção: primeiro temos que fortalecer o Japão por dentro, antes de pensar em conquistar outros países. Foi aí que ele brigou com o velho amigo Saigo Takamori. Saigo queria invadir a Coreia imediatamente. Okubo venceu essa queda de braço política e Saigo foi expulso do governo. No anime, isso não aparece, mas essa briga é a raiz de tudo o que acontece depois. O Bismarck oriental e a construção do Japão moderno. Ele era tão pragmático e focado em poder que ficou conhecido como o Bismarck do Oriente. Como ministro do interior, Okubo tinha poder absoluto. Ele criou a Polícia Nacional, unificou o país acabando com os domínios feudais e forçou a modernização da indústria. Ele também proibiu os samurais de andarem com espadas nas ruas. Imagine a cena: Okubo, que era samurai, tirando o direito dos outros samurais de usarem espadas. Ele acreditava que o Japão precisava de um exército moderno, não de guerreiros individuais. Em Kenshin, a dualidade do Battlefield reflete exatamente essa tensão. O samurai que está sendo apagado pela nova era que Okubo está construindo. O que é ficção? O caso Shishio e o incêndio em Kyoto. Agora, a parte que vocês mais esperam: o que é ficção em Rurouni Kenshin? No anime, Okubo procura Kenshin porque Shishio está incendiando Kyoto e ele precisa de ajuda. Na vida real, Shishio Makoto não existiu. É um personagem completamente fictício. Portanto, Okubo jamais mandou colocar fogo em
Kyoto criou um plano maquiavélico para queimar a cidade. O que existiu de verdade foi a insatisfação dos samurais, que se sentiam traídos pelo novo governo. Esses samurais se rebelaram em vários lugares. A maior delas foi a rebelião de Satsuma, liderada justamente pelo ex-amigo do Okubo, Saigo Takamori. Em 1877, Shinfatishu, na obra. É uma representação dramática de todo esse ressentimento. Samurai contra o governo de Okubo. O fim trágico e a conexão com o anime. A morte dele no anime é quase idêntica à realidade. No anime, Okubo é assassinado por Seta Sojiro Amando de Shishio. Na vida real, em 14 de maio de 1878, Okubo foi assassinado por samurais insatisfeitos liderados por Shimada, Ishiro e outros 5 homens. Eles o atacaram quando ele estava a caminho do Palácio Imperial em Tóquio. Veja a genialidade do autor de Kenshin na história real. Shimada Ishiro matou Okubo. No anime é Shimada. Ishiro aparece como um dos capangas que ajudam a mutilar o corpo de Okubo após Sohiro matá-lo. O autor pegou o nome de um assassino real e o colocou na cena, homenageando a história real dentro da ficção. Okubo morreu aos 47 anos, vítima da mesma violência samurai que ele tentou extinguir. Então, viu só? Okubo foi muito mais do que aquele figurão sério do anime. Ele foi o cérebro por trás do Japão moderno. Um homem que sacrificou amizades e tradições para construir um país forte. E você, já conhecia a história real dele? Conhece algum outro personagem de anime que existiu de verdade? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de curtir e se inscrever para mais histórias como essa.